A paz do Senhor, amadas e amados do Senhor. Você que não pôde vir aí na nossa oração da hora nona, estou passando aqui para deixar um devocional, uma palavra, um incentivo de você vir na terça-feira que vem às 15 horas. Estarei esperando por você. Hoje nós começamos a nossa campanha da Dracma Perdida, que é sobre uma palavra que está lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 8, que diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amadas, essa é uma parábola que Jesus estava dando, né? Do valor daquele que está perdido quando é encontrado. E interessante que essa dracma, naquela época, era uma moeda e ela tinha o valor de um dia de trabalho. Se fosse hoje, daria uns 30 a 50 reais. Mas não somente pelo valor, né, real, essa dracma também era colocada nos adornos das mulheres que estavam comprometidas, tanto as mulheres casadas como as mulheres que estavam noivas. Era um dote do seu noivo, era um modo do seu noivo mostrar para ela o compromisso. É como se fosse o nosso anel de noivado. Então ela tinha um valor, além do valor financeiro, ainda tinha um valor emocional e um valor social, porque aquela representação mostrava o compromisso daquela mulher, né, já com aquele homem. Isso era vergonhoso, era muito ruim quando uma mulher se apresentava faltando algumas das moedas. Isso era vergonhoso, podendo até levar ao rompimento do compromisso. E aí eu fiz uma pergunta: quais são os valores que você perdeu dentro de você ou perdeu dentro da sua casa? Engraçado que esta mulher, ela perde essa moeda dentro da sua própria casa. Muitas das vezes são os valores que nós perdemos dentro da nossa própria casa. Valor de si mesmo, sonhos que foram deixados para trás, né? Valores que foram sido esquecidos ao longo do nosso caminho, devido às nossas tempestades, devido às nossas constantes lutas. Muitas delas nós esquecemos e fomos deixando para trás. Hoje, nessa nossa campanha, nós começamos com a primeira dracma, a primeira moedinha, né? Qual é a primeira moedinha que você pode ter perdido nesse longo desse tempo? E nós estudamos sobre o temor ao Senhor, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Muitas das vezes, né, nós perdemos o temor ao Senhor e nós aprendemos o que significa o temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo, não é ter pavor, até porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos ao Senhor Jesus, e por causa do Senhor Jesus nós podemos nos achegar ao trono com confiança, nós podemos nos achegar ao nosso Pai, né, com ousadia, para podermos falar. Mas essa ousadia, essa confiança que nós temos, ela jamais pode perder o respeito, né? Nós temos que ter o respeito. Nós devemos sim reverenciar a presença do Senhor, nós precisamos sim ter respeito pela presença do Senhor, porque eu contei até uma historinha, um filho de um rei, né, um príncipe, ele não se achega ao rei da mesma forma que o seu escravo, né? O príncipe não se chega diante do rei, do seu pai, da mesma maneira que o servo, né? Porque o servo, ele teme com medo, mas o príncipe, ele tem a liberdade de falar com seu pai em amor, de expressar os seus sentimentos, de falar com liberdade com seu pai, mas nunca perder a reverência,
nunca perder o respeito. Ele sempre se submete, ele sempre reconhece os seus limites. O príncipe, ele sabe que ele é filho, mas ele não deixa de ser súdito do seu pai. Então ele vai chegar ao seu pai com liberdade, porém com respeito. Nós aprendemos que ter temor não é só ter respeito, porque eu posso respeitar, mas não concordar, não me submeter. Quer ver só? Nós usamos muito a expressão: eu concordo com a sua opinião, porém eu tenho a minha. Então não posso respeitar, mas sem concordar. E por isso que o temor ao Senhor não é apenas o respeito ao Senhor, porque muitos respeitam a Deus, mas não se submetem a Deus. Muitos respeitam a Deus, mas não concordam com a palavra que Ele diz. Muitos até reconhecem e respeitam a Deus, mas não seguem a sua palavra, o que Ele diz. Então, o temor não é só respeitar. E se não é só respeitar, quais são os princípios do temor a Deus? Primeiro, o princípio do temor a Deus é termos obediência. Não é impossível você temer a Deus, mas não obedecer o que Ele diz. É impossível você caminhar em temor sem obedecer o que Ele diz. Assim também como é impossível você dizer que se submete ao Senhor, caminha com o Senhor, mas não teme ao Senhor. As duas coisas têm que andar juntos. Eu temo ao Senhor na medida que eu obedeço a sua voz. E obedecer a Deus é se submeter totalmente ao que Ele diz, é crer, é confiar que Ele tem o melhor para a minha vida, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e eu preciso me submeter. E obedecer não é escolher o que eu vou obedecer. Obedecer não é pensar, isso eu obedeço, aquilo eu não vou obedecer. Obedecer é obedecer totalmente, é me submeter completamente em todas as áreas da minha vida. Na minha vida financeira, amorosa, na minha vida de busca, na minha vida familiar. Eu preciso me submeter completamente a Deus. Lá em Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, diz assim: de sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Precisamos, amados, ser como o nosso Jesus, o Jesus que se submeteu até a morte, e nós precisamos morrer com Ele, morrer o nosso eu. Não há como nós servirmos a dois deuses, né? Porque lá em João está falando, porque ou há de agradar um e desprezar o outro. Não tem como dois estarem governando a sua vida. Não tem como o teu eu estar governando e Deus está governando. Ou é você que governa a sua vida, ou é Deus que governa a sua vida. E nós precisamos mortificar esse nosso eu para que ele tenha total domínio, total governo na nossa vida. E nos submetermos a ele significa que nós tememos aquilo que ele diz e cremos e confiamos que ele tem o melhor para a nossa vida. O temor também se fala muito sobre fidelidade. São dois princípios do temor, a obediência e o segundo é a fidelidade. E o que é a fidelidade? A fidelidade é a constância, amado, a constância dos compromissos assumidos. Você é fiel à medida que você tem a mesma comportamento, a mesma decisão, né, no compromisso assumido quando você se casou, quando você disse sim e você assumiu esse compromisso. Infelizmente, muitas pessoas não têm assumido a fidelidade em Deus, né?
Muitas pessoas assumem compromissos com Deus e logo se desvai, né? E logo se desviam. A fidelidade é a constância, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça nas situações adversas, eu continuo. E aí muitas vezes nós vemos pessoas, né, não há uma constância, vive uma gangorra. Ei, nós precisamos aprender a sermos fiéis a Deus. E Deus prova os nossos corações. Lá em Jeremias 35, do capítulo 1 ao 19, eu não vou ler aqui, depois você leia, por favor. Lá tem um povo chamado Recabitas, os Recabitas. Os Recabitas, eles eram um povo dos queneus, descendentes de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. E dentro desse povo havia um ancestral chamado Jonadab. E Jonadab, no tempo em que ele estava ali direcionando aquele povo, e vivia junto com os cananeus, ele então deu uma orientação para o seu povo, para que eles não se misturassem, porque havia muita imoralidade, muita idolatria naquele povo cananeu, e eles não queriam que os seus descendentes se contaminassem pela idolatria, pela imoralidade, pelo modo que eles viviam. Então ele estabeleceu algumas regras, como por exemplo, para que eles se abstessem do vinho completamente. Então nem homem, nem mulher, nem criança, ninguém poderia tomar vinho e nenhum derivado da uva. Não só não poderiam tomar, como também não poderiam plantar as vinhas e nem cultivar no solo, uma vez que eles entendiam que eram forasteiros naquela terra. Então eles não deveriam se apegar àquela terra. Então eles não poderiam tomar vinho, mas eles também não poderiam cultivar para não se apegar àquela terra. E também não poderiam construir, fazer construções. Eles deveriam ser nômades, habitando em tendas. E isso ele colocou para que o povo não se apegasse àquela terra, para que o povo não se apegasse aos costumes, à idolatria, à imoralidade daquele povo. 200 anos se passaram e os povos recabitas, eles ainda assim seguiam a orientação do seu ancestral Jonadab. Deus então levanta o profeta Jeremias e dá uma estratégia, manda chamar esse povo, dá-lhe oferecerem vinhos, e eles se recusam a beber o vinho e eles explicam por que eles não bebiam vinho. E aí veio a palavra do Senhor ao profeta falando, tá vendo, 200 anos se passaram e eles ainda continuam obedecendo, eles ainda continuam fiéis, eles continuam temendo a palavra de um ancestral. E vocês, que são meu povo, que eu tirei do Egito, que dei vitórias, que dei esta terra, e vocês não me obedecem, vocês não me ouvem, vocês são de dura cerviz. E ali então o Senhor mostra que um povo infiel, um povo que é de dura cerviz, que não obedece, não tem como, amado, você dizer que teme ao Senhor e não obedece à sua palavra. Não tem como você dizer que você teme ao Senhor e não é fiel ao Senhor. O temor do Senhor é demonstrado pela sua fidelidade e pela sua obediência. Lá em João 14, do versículo 21 ao 24, Jesus está falando assim: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Então, para você demonstrar o amor, o temor ao Senhor, você precisa obedecer, ter uma vida de obediência, uma vida de fidelidade. De repente, dentro da sua caminhada, dentro das questões que você já passou, é uma coisa que você não observa mais, o temor ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas olha que interessante,
Você sabia que aparece mais de 25 vezes falando sobre o temor do Senhor? E geralmente ela está acompanhando com promessas, amada. Eu vou ler algumas para você. Salmos 34, versículo 7. Diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O livramento, a proteção do Senhor está para aqueles que o temem, para aqueles que obedecem, para aqueles que são fiéis ao Senhor. No versículo 9 diz assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta algum aqueles que temem. Aqueles que temem ao Senhor não sentem falta, porque o Senhor é o Deus o provedor. Ele é fiel para garantir o teu sustento. Ele é fiel para garantir o teu suprimento. Está escrito aqui, é a palavra do Senhor. Em Provérbios 14, versículo 26 e 27 diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, o temor ao Senhor traz vida, traz livramento, traz provisão, traz proteção. Tema ao Senhor, traz sabedoria, traz conhecimento. São mais de 25 promessas que o Senhor deixa para todos aqueles que temem ao Senhor e guarda e cumpre, são fiéis aos seus mandamentos, à sua palavra. Quero deixar esse devocional para você, para te estimular a estar conosco terça-feira que vem às 15 horas. Vamos estar juntos, orando, intercedendo, clamando ao Senhor e pedindo, e também encontrando as nossas dracmas que foram perdidas. Vem estar conosco. Um abraço. Que Deus te abençoe.